Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula 9 de conhecimento bancário. E nós vamos entrar aqui num assunto que eu particularmente gosto bastante, né? Gosto muito, trabalho com isso já há mais de 10 anos, que é sobre previdência, né? Sobre previdência no conhecimento bancário. Que são aqueles planos de previdência, né? No final, quando você for um bancário ou bancária, você vai trabalhar muito vendendo esse produto, né? Nós estamos vendendo produtos bancários. Aliás, vamos aproveitar, vamos ver onde que nós estamos aqui no edital, né? Qual é a nossa situação aqui no edital. Só um minuto, vamos ver aqui. Nós estamos aqui em conhecimento bancário, módulo, aliás, né? O item 5, né? Do edital, item 5, produtos bancários, noções de cartão de crédito, já vimos, e débito. Crédito direto ao consumidor, CDC, já vimos. Crédito rural, poupança, já vimos, e capitalização também. E agora vamos para previdência. Vamos tirar a aula hoje toda somente para previdência, porque além de ser um assunto de relevante importância, e eu creio que vai cair questões sobre isso na prova, mas é bom para a gente manter previdência isolado dos outros produtos, né? Para depois ficar mais fácil até de você estudar sobre previdência, né? Mas aí, na verdade, você me pergunta, professor, o que seria previdência, né? O que é a previdência? Por que nós vamos estudar previdência aqui no conhecimento bancário, né? Aí eu digo para você o seguinte, nós vamos estudar previdência justamente por conta das previdências privadas, né, que o banco comercializa. Então, na verdade, assim, deixa eu só me situar aqui nas telas, vamos procurar aqui o início da aula. Outro. Previdência, aqui está, previdência privada. Previdência privada, também chamada de previdência complementar, é uma forma do seguro, de seguro, é como se fosse um seguro contratado para garantir uma renda ao comprador ou seu beneficiário. O valor do prêmio é aplicado pela entidade gestora com base em cálculos atuariais que determinam o valor do benefício. Então, nada mais é do que um seguro previdência, certo? Assim como o Instituto Nacional do Seguro Social é uma seguradora, né, vende seguros, né, seguro social. A previdência privada nada mais é do que um seguro. Você está vendendo ali um seguro. Em resumo, pode-se dizer que é um sistema que acumula recursos, né? Acumula recursos, que seria a previdência. Sistema que acumula recursos que garantem uma renda mensal no futuro, especialmente no período em que se desejar parar de trabalhar. No primeiro momento, ela é vista como uma forma de poupança extra, além de previdência oficial. Mas como o benefício do governo tende a ficar cada vez menor, muitos adquirem um plano como forma de garantir uma renda razoável ao fim de sua carreira profissional, né? Há dois tipos de plano de previdência no Brasil: a aberta e a fechada. A aberta pode ser contratada por qualquer pessoa, enquanto a fechada destina a grupos, como por exemplo os funcionários de uma empresa. Ok? E benefícios dos planos de previdência. Que seriam esses benefícios dos planos de previdência, né? Plano de aposentadorias e pensões privados podem ser contratados de forma individual ou coletiva, averbados ou instituídos, e pode oferecer juntos ou separadamente alguns tipos básicos de benefícios que sejam renda por sobrevivência. Isso aqui são os benefícios que essas previdências privadas pagam, olha só.
Renda por sobrevivência, renda a ser paga ao participante do plano que sobrevive ao prazo de diferimento contratado, geralmente denominada de aposentadoria, como se fosse a aposentadoria, né? Renda por invalidez, a ser paga ao participante em decorrência de sua invalidez total e permanente, ocorrida durante o período de cobertura após o cumprimento da carência estabelecida pelo plano, né? E pensão por morte, renda a ser paga a beneficiário indicados na proposta da inscrição, em decorrência da morte do participante ocorrida durante o período da cobertura, né? Pecúlio por morte, importância em dinheiro, pecúlia de pecúnia, de pecúlio, né? De dinheiro, dinheiro vivo, pecúnia, pecúlio, pecúlia é dinheiro vivo. Importância em dinheiro, pagável de uma só vez ao beneficiário indicado na proposta de inscrição, em decorrência da morte do participante, ocorrida durante o período da cobertura. Pecúlio por invalidez também é a mesma coisa, caso ficar inválido, vai receber um dinheiro por invalidez, né? Pago de uma só vez. E a SUSEP e as entidades que atuam no sistema criaram os seguintes planos padrões que atualmente são comercializados pelo mercado de previdência aberta complementar. A SUSEP é a Superintendência de Seguro Privado, né? Então, essa superintendência é quem instituiu esses tipos, né? Os tipos que criaram os padrões para a comercialização desses benefícios, desses planos de previdência, por assim dizer, né? Então, quando você for trabalhar no banco, você vai ouvir falar muito nisso aqui, ó. Vai ouvir falar muito, muito mesmo, nesses planos de previdência. Você vai ter uma meta mensal, inclusive, para vender esses planos de previdência para os seus clientes, né? Então, temos aí o plano PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL. A legislação não exige depósito periódico no caso do PGBL, periódicos, né? Tipo contribuição mensal, todo mês. Não, não existe. Os depósitos podem ser feitos à medida que haja recurso disponível, dentro do que for contratado com o administrador. O participante deve verificar se tem renda para garantir o fluxo de pagamentos acertado no contrato. O período de contribuição para os planos depende do prazo existente entre a decisão de poupar e a idade que o contribuinte deseja receber o benefício. Pessoal, é assim, é bem decoreba mesmo. Infelizmente, não tem como resumir e explicar. Realmente é lendo mesmo. Aqui o PGBL é assim. O PGBL você pode ir pagando uma vez por ano, ou vai pagando assim de um valor vultuoso, tipo 10 mil, 50 mil de uma vez, nesse plano de previdência, certo? O período de contribuição para os planos depende do prazo existente da decisão de poupar, né, de juntar aquele dinheiro, até a data que você pretende se aposentar. Quanto antes começa um plano de previdência privada, mais fácil é formar a poupança, né? Vai juntar o dinheiro. Porque o volume de dinheiro que será poupado será distribuído por um número maior de meses. Segundo, porque o efeito da parte dos juros no capital final é maior quanto maior o tempo, né? Quanto mais tempo for juntando dinheiro, mais os juros vão incidindo ali, mais vai ter um produto no final, certo? Mas vamos primeiro entender o que seria isso, o que seria essa poupança. Quer dizer que o fundo de previdência é uma poupança, né? Então você vai perguntar assim, mas então quer dizer que a previdência privada nada mais é que uma poupança? Então, o que seria melhor? Eu pagar a previdência normal, o RGPS do INSS ou a previdência complementar, né? Que essas previdências privadas, como por exemplo a do banco, que acha que seria melhor. Vamos ver aqui no outro quadrinho, só para a gente comparar aqui as ideias. Então, olha só, a previdência. O que que ela é? Ela pode ser, incide como taxa, no caso aqui nós estamos falando da previdência privada, né? A previdência complementar. Então, taxa de administração, o banco que está fazendo essa previdência
privada vai cobrar uma taxa sobre a, sobre a administração, né, por estar cuidando disso. Essa taxa, inclusive, ela tem um percentual que deve ser aprovado pela SUSEP. SUSEP, pessoal do caderninho, é a Superintendência de Seguros, certo? Superintendência de Seguros Privados. Taxa de carregamento, limite máximo de 10% com a aprovação da SUSEP, né? Pode ser antecipada com aporte, pode ser postecipada com resgate ou híbrida, ambas, né, com aporte e resgate. Não é de taxa de saída, ou seja, você pode depositar de uma vez só, tipo R$ 100.000 na Previdência, pode depositar mês a mês, ou pode depositar anualmente, certo? E pode ser híbrida, você pode depositar e no meio você pode ir sacando alguma coisa, porque aquele dinheiro que você está ali pagando pela essa previdência complementar, é como se fosse realmente uma poupança, certo? Então, olha só, os regimes previdenciários, só para a gente entender. Na verdade, era para ter começado por aqui. Os regimes previdenciários brasileiros, né? Aqui no Brasil, quais são os regimes? Principal, setor público, né? O regime principal do setor público seria o RPPS. Quando você puxar o seu quinis, vai ter lá RGPS ou RPPS. Isso se você já contribuiu alguma vez com previdência, né? Se trabalhou de carteira assinada ou concursado, algo do tipo. Se foi concursado, servidor público do estado, município ou federal, então é RPPS, RPPS, certo? Regime próprio de previdência social, RPPS. Esse bem aqui. E se for do setor privado, setor geral privado, então é o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, RGPS, que é o do INSS, certo? E isso nós estamos falando aqui do regime principal. Quando a gente vai falar aqui do complementar, Previdência Complementar, aí nós temos Previdência Complementar do setor público, que é fechado, certo? Você, como de fora do setor público, não pode entrar, é fechado somente para os servidores públicos, certo? E tem a complementar do setor privado, que pode ser aberto, nos planos de previdência que o banco vende, por exemplo, né? PGBL e VGBL, qual nós estávamos falando ali agora do PGBL, e fechado, plano de previdência privado fechado, que as empresas fazem com seus próprios funcionários, como a Petros, na Petrobras, como a Previ no Banco do Brasil, né? Uma Capec na Caixa e por aí vai, ok? Então, esses são os regimes previdenciários no Brasil, ok? Já a gente volta a falar ali do PGBL, estamos ainda falando aqui dos regimes de previdência, certo? Então, os regimes de previdência, como é que eles funcionam? O que seria? O modelo da previdência brasileira adota o regime de repartição simples, que funciona em regime de caixa. Nesse caso, as contribuições dos trabalhadores ativos são utilizadas para o pagamento dos benefícios dos aposentados, certo? Então, aqui voltando para cá. É assim que funciona. Digamos que você tem 10 funcionários, 10 pessoas trabalhando de carteira assinada, ganhando ali dinheiro, a própria pessoa vai pagar uma parte, uma porcentagem daquele seu salário como previdência, né, vai ser descontado e vai ser recolhido ao INSS, como patrão, patronal, né, o patrão, isso eu tenho uma aula exclusiva lá inclusive está até aberto essas aulas, lá no curso de previdência, né, do INSS, que tanto você contribui, você funcionário, servidor, funcionário, do seu salário, uma porcentagem, quanto o seu patrão paga por fora também a parte patronal. Então, digamos que você é descontado 8 até 11%, dependendo do valor que você ganha por mês, e o patrão paga até 20% daquilo que você contribui, certo? Então, tudo isso junta-se, né? Digamos que tem 10 funcionários, aí pagando ali o salário de tudinho, é descontado de todos a previdência e vai para um fundo, né? Vai para aquele fundo ali, de todo mundo paga aqui, vai para aquele fundo lá, que para esse fundo, quando aquelas pessoas lá, aqueles 10 funcionários se aposentar,
ou precisar de algum benefício, auxílio-doença, alguma coisa do tipo, ou pensão, vai tirar desse fundo para pagar, certo? Então, é assim que funciona a previdência normal, o RGPS no Brasil. Pois é, só que quebrou. Quebrou que apartou. Está quebrada. A Previdência Social do Brasil está quebrada. Não funciona mais sozinha. Sempre tem que ter algum aporte grande do governo, né? O Tesouro Nacional vai lá no orçamento, que nós já vimos no orçamento também, aula sobre orçamento, olha só que interessante, né? E vai tirar uma parte do orçamento da União mesmo, tal, e vai complementar o rombo da Previdência ali para ficar, para poder pagar todos os benefícios, né? Então, é assim que funciona o nosso regime previdenciário. E existe também o regime previdenciário de capitalização. Para resolver esse problema que existe ali, como por exemplo, muita gente está se aposentando, vai ter um dia que vai ter mais aposentados do que trabalhador, e aí não vai se sustentar, né? Aí muitos países pegaram e fizeram esse sistema de previdenciário de capitalização. Para resolver esse problema de desequilíbrio, alguns países optaram pelo regime de capitalização, que utiliza o método de contribuições definidas, né, CD, que são capitalizadas em contas individuais, ou seja, cada um vai pagando a sua previdência como se fosse numa conta. Você abre uma conta ali, como se fosse uma poupança mesmo. Vai pagando e vai juntando dinheiro ali. Não sei se vocês já viram em alguns filmes aí no cinema, né? Muita gente, por exemplo, ficou doente, descobriu que está doente de câncer e tal, vai morrer, tem pouco tempo de vida. O que é que elas fazem? Elas vão lá e saca toda a previdência delas. Às vezes a pessoa trabalha aí 10, 15 anos, aí juntando aquele dinheiro como se fosse um FGTS, né, e tal. Aí vê que vai morrer, está doente, tudo e tal, vai lá e saca toda a previdência que tem. Aí sai gastando, gastando isso nos filmes, né? Aí quando percebe, tinha um errado, a pessoa não está com nenhuma doença, não vai morrer não, mas aí gastou todo o dinheiro que tinha na Previdência. Então, o regime de capitalização é isso. O de repartição simples é várias pessoas vão contribuindo para aquele fundo e aquele fundo vai pagar o benefício. E já o de capitalização, cada um paga para si mesmo, para o seu próprio. É assim que funciona, né? Então, quais são as fontes de recurso da Previdência Social? O que é as fontes de recurso? O que é que paga, né? Folha de salarial, né? A folha salarial descontado do salário, contribuição sobre a renda bruta das empresas, que é a COFINS, contribuição sobre o lucro líquido, CSLL, contribuição sobre a renda líquida dos concursos prognósticos, por umas loterias, por exemplo, né? Mega Sena, se você joga lá, tem uma parte. Então. Todos os cidadãos brasileiros a partir de 16 anos de idade que contribuem mensalmente têm direito aos benefícios oferecidos pelo INSS. Sim, caso, né? INSS tal. E quais são os benefícios? Salário maternidade, salário família, auxílio reclusão, pensão por morte, ok? E por incapacidade, que seria o auxílio doença ou auxílio acidente. O valor máximo da Previdência Social em 2020, o INSS pagava o máximo, o teto, né, de 5.800. Hoje o teto está em 7.000. 7.050 é o teto da Previdência. O teto é 7.000, ok? E as contribuições previdenciárias, né, que é a tabela de contribuição previdenciária. Salário de até 1.045, você paga 7,5%. No caso, o salário hoje está 1.302, então até 1.302, 7,5%, certo? Aí tem as escalas, né? Tem 7,5%, 9%, 12%, 14%. E o empregado doméstico paga 8%, certo? Então, dependendo do salário que você ganha, você pode ser descontado até 14% do salário, certo? Mas só que essa tabela, ela é progressiva. Por exemplo, se você ganha 10 mil reais por mês, então se ganha 10 mil, eu vou pagar 14%, ou seja, 1.400. Não, não é assim. Até um salário mínimo vai pagando 750, do salário mínimo até aqueles 2 mil e pouco vai pagando 9%, né? 750, 7,50, 7,5%. De, do salário mínimo até 2 mil e pouco paga 9%. De 2 mil e pouco até 3 mil e pouco paga 12%, e assim vai. Então você vai pagando progressivamente, não é a tarifa cheia, não. Ok?
mas não precisa estudar sobre isso. Isso aqui foi só de curiosidade. Realmente não precisa estudar essa percentual, não. Isso aqui é só mesmo tabela de contribuição. O que precisa estudar realmente é isso aqui, é o PGBL. Vamos lá para o PGBL de novo. Plano Gerador de Benefício Livre, o PGBL, certo? Característica. Criado em 1998, se assemelha a um fundo de investimento, com a diferença que inclui uma fase de concessão de benefício de aposentadoria e goza de incentivos fiscais. O PGBL goza de incentivos fiscais. E ele se distingue do plano tradicional nos seguintes aspectos: não assegura rendimento mínimo nem inflação. Não, então não assegura. O que tiver lá é a média. Há risco de mercado por não possuir garantia mínima de rentabilidade, ou seja, a inflação pode correr o benefício todo, né? Repassa ao cliente, repassa ao cliente todo o rendimento líquido obtido com o investimento do dinheiro, a cotização diária do investimento gerando mais transparência. É possível definir com precisão as políticas de aplicação dos recursos, uma vez que os diferentes PGBL são classificados segundo esse critério. Então, o PGBL ele é oferecido por bancos, seguradoras e empresas de previdência complementar e é dirigido principalmente para pessoas que iniciam uma previdência por conta própria ou para funcionários de empresas sem fundo de previdência fechado. Então, esse é o PGBL, certo? E no PGBL, a forma de aplicação do dinheiro fica extremamente transparente, já na escolha de uma modalidade. São três tipos que variam de acordo com a distribuição dos investimentos, né? Que é o PGBL soberano, que aplica 100% do dinheiro em título público do governo federal. Renda fixa, aplica 100% em renda fixa, né? Que é o CDB, letra de câmbio, nós já estudamos sobre isso. Ou composto, que pode aplicar até 49% em renda variável, basicamente ações sendo que o administrador contrata o limite com o seu cliente, né? Até 10, 15, 20% e assim por diante. O potencial de ganho aumenta consideravelmente, assim como os riscos. Pode ganhar muito ou como pode perder muito, né? Pode usar o dinheiro da previdência para simplesmente investir na bolsa de valores, né? De repente, investiu nas ações da Americanas, olha o tanto que perdeu, né? Do mesmo modo, a evolução do patrimônio é transparente. Pode-se acompanhar diariamente a variação da cota do PGBL. O PGBL está ali, você pode acompanhar direto. Então, o PGBL é isso. No PGBL, a contribuição pode ser mensais ou esporádicas, conforme o planejamento. A definição do valor de contribuição pelo participante dependerá da disponibilidade de recursos de renda. O incentivo fiscal oferecido nesta modalidade, né, 12% de dedução de renda bruta tributável anual, ou seja, para quem declara imposto de renda, o PGBL é uma maravilha. Para quem declara, pode até 12% de dedução lá no imposto de renda. O incentivo fiscal oferecido por esta modalidade, né, tal, compõe um importante fator de definição do valor de contribuição, porque aqui a pessoa vai ver assim, vou contribuir aqui com o plano de previdência e lá no meu imposto de renda eu vou ter um desconto considerável, né? Sobre o PGBL, incide as taxas de administração financeira para a gestão do fundo e de carregamento cobrada para cada instituição. Isso é o PGBL. E no VGBL, né, o Vida Gerador de Benefício Livre, é o VGBL. Não ser um plano de previdência por legislação qualifica como um seguro. Vamos inserir sua definição neste tópico por se tratar de uma modalidade de investimento também voltado para o planejamento previdenciário. É um seguro, certo? O VGBL foi criado em 2001. O PGBL, 98, galera do caderninho. É um dos que mais cresce no Brasil, o VGBL. Assim como o PGBL, ele funciona como um fundo de investimento que é possível realizar contribuições mensais ou não. No final, o contribuinte pode escolher entre sacar todo o recurso do fundo ou usufruir da concessão de uma aposentadoria.
A diferença fundamental do VGBL e do PGBL é o tratamento tributário dispensado, cada um deles. No PGBL, a dedução de 12% da renda bruta tributável anual, ou seja, você pode ter 12% de desconto do imposto de renda. É uma maravilha o PGBL para imposto de renda, certo? Já o VGBL não há dedução de imposto de renda, o VGBL não tem. O PGBL é indicado para quem faz declaração de imposto de renda pelo formulário completo, enquanto o VGBL para quem faz pelo formato simplificado. A tributação no resgate do PGBL insiste em imposto de renda tanto no aporte que você paga, né? Vai pagando, já vai ter desconto de imposto de renda, enquanto no VGBL o imposto de renda incide somente nos rendimentos, certo? Então, é aí que está. O PGBL é bom porque você vai ter desconto no imposto de renda, vai pagar menos imposto de renda. Já o VGBL é bom porque você vai pagar nas suas contribuições, vão ser descontado menos imposto nas contribuições. O PGBL você tem um desconto no seu imposto de renda anual, anualmente. PGBL vai ter desconto de imposto de renda anualmente. E no VGBL, quando você vai pagando, vai colocando sua cota dentro do fundo, né? Vai pagando menos impostos aí. Então, essa é a diferença do VGBL e do PGBL. E quando você for bancário do Banco do Brasil, você pode ter certeza que vai ter uma meta de você vender não sei quantos planos PGBL e VGBL por mês. Portanto, vamos se preparando que está chegando a hora, ok? Então é isso. Previdência privada é isso. Previdência complementar, na verdade, né? Aí, respondendo aquela pergunta que eu deixei no início. Vale a pena a previdência complementar ou a previdência privada, a previdência do RGPS, do INSS, né? Olha só, se você quiser se aposentar com um salário mínimo, é bem melhor a previdência do INSS. Você vai pagar apenas 11% do valor do salário mínimo. Já se você quer se aposentar com um valor maior que o salário mínimo, tipo R$ 5.000 por mês, né, de salário, aí você vai ter que contribuir com 20% do valor, ou seja, 20% de 5 mil, ou seja, R$ 1.000 por mês só de contribuição para a Previdência. Então, não vale a pena. O INSS vale a pena para o pobre, para o salário mínimo, para quem paga pouco, para quem quer ganhar pouco. Então, o INSS vale a pena aí. Já se você ganha melhor, ganha bem, o INSS não vale a pena para você, não. Vale a pena as previdências complementar, porque lá é como se fosse uma poupança e a qualquer momento você pode sacar, pode ter o dinheiro ali, sacar. No INSS, toda vida que você colocar dinheiro lá, babau, você não pode sacar de volta, não. Só quando se aposentar, né? Só quando tiver o benefício, na verdade, né? E é isso, pessoal. Então, produto bancário, previdência, aula 9, conhecimento bancário. Então, por hoje é isso. E logo mais nós vamos continuar para nós ver, para a gente ver consórcios, né? A questão de consórcios de fundos de investimento. Beleza? Então, grande abraço, até mais.